Se você está vindo aqui para o Japão ou já está por aqui e planeja viajar, não perca essas dicas porque você vai economizar muito dessa forma. Ah, e não compre o JR Pass antes de ver esse vídeo, tá? Como muitos sabem, uma das coisas mais caras aqui do Japão é o transporte e depois a hospedagem. Então, nesse vídeo de hoje eu vou dar 2 dicas para vocês economizarem muito, e a maioria dos japoneses sabem, mas muitos estrangeiros ainda não sabem disso. A última dica é surreal, gente, até eu me assustei quando eu vi. A primeira dica que eu dou são os ônibus noturnos aqui do Japão, que são muito confortáveis e muito baratos, muito diferente dos ônibus do Brasil. Então, por exemplo, o ônibus de Tóquio até Osaka tá 3.500 ien e de Shinkansen tá 14.000 ienes. Olha a diferença, né? E aí vocês podem estar pensando que o tempo não compensa, afinal são muitas horas de viagem. Mas os ônibus aqui do Japão, os noturnos principalmente, elas são muito confortáveis. Tem alguns que tem até uma capota assim, para você ficar no escuro e ninguém te incomodar. Alguns ônibus têm até divisórias, cortinas para você não interagir com o vizinho. Tem ônibus que só tem 3 fileiras, então você não tem ninguém sentado do seu lado. Tem ônibus que você pode escolher a opção de separar homens e mulheres, então você vai sentar do lado de uma mulher, então tem um pouco mais de segurança. Então todas essas opções, tem vários ônibus noturnos aqui do Japão e a passagem é muito barata, gente. Eu gosto de viajar de ônibus porque eu já aproveito para economizar na hospedagem, e eu gosto bastante do trajeto todo, né? Aí para quem tá vindo para cá pro Japão, eu sei que tem esse tal do JR Pass, né? Só que o JR Pass agora vai estar uma fortuna, então dependendo do trajeto que você vai fazer, dos dias que você tem de viagem, não compensa, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo 2 links dos sites que eu gosto de procurar os ônibus, tá? Um deles, que chama Wheeler, ele tem o site em inglês, então ele é um pouco mais amigável para vocês conseguirem entender. Esses ônibus você pode reservar pela internet, e aí você pode comprar por cartão de crédito ou pagar no Combini. Então, no final do vídeo eu vou compartilhar a tela com vocês para ensinar como que faz o procedimento de reserva da passagem e como que faz o pagamento no Combini, caso você se interesse. Então, fica até o final do vídeo também. A segunda dica que eu vou dar para vocês, essa aqui é surreal, gente. Na verdade, eu acabei de ver porque é uma companhia aérea que eu gosto muito, mas que muitos estrangeiros não conhecem ainda aqui do Japão, que chama Peach. Esse Peach, ele tá com uma passagem muito barata para Osaka, gente. De Tóquio para Osaka de avião, tá menos de 5.000 ienes, tá 4.000 e pouquinho. Vou compartilhar aqui a tela para vocês acreditarem em mim. Bem, vocês podem ver aqui na tela, né, que tá 4.490 para ir dia 30 de outubro, numa segunda-feira ou numa terça, mas olha os preços aqui, tá muito barato. E aí você vem aqui e seleciona. Então, essa opção mais barata, ela não pode ser trocada a data, né? Então, mas mesmo assim tá muito barato, gente. Porque é uma passagem de avião, você vai viajar de Tóquio a Osaka, eu acho que dá 1 hora de avião, né? E aí você vem aqui, no meu caso aqui eu coloquei para retornar para Tóquio também, mas se você for one way, se você for somente para Osaka e depois de Osaka, se você for para outro lugar, você pode ver uma outra passagem que provavelmente é mais barato também. Então esse site, ele tá todo em inglês, só que ele é super amigável para você entender, né? A saída tá em Narita, então Narita talvez seja um pouco mais complicado para vocês chegarem, mas eu também tenho uma outra dica. Da estação de Tóquio para Narita, você tem uma limusine, que é um ônibus de aeroporto. Então é um ônibus que vai direto para o aeroporto e, se eu não me engano, é 1.500, 1.000 ienes, e você chega, eles te deixam na porta do aeroporto de Narita, tá? Agora vamos voltar para o tema do ônibus. Eu vou mostrar o site, vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque tem várias opções, você pode ficar até perdido um pouco. E aí eu vou mostrar como que você pode escolher a forma de pagamento, se você for pagar no cartão de crédito ou no Combini. Se você pagar no Combini, eu vou mostrar como que você faz esse pagamento também, tá bom? Vamos lá. Gente, esse aqui é um dos sites que eu gosto de reservar o ônibus, né? Principalmente os ônibus noturnos. O link tá na descrição do vídeo para vocês pegarem, tá? Então, como vocês podem ver, eu falei 3.500, mas olha essas passagens, tá 2.700. Então, o ônibus noturno, além de você economizar com a passagem, você economizar com a hospedagem, não esquece disso. Esse site, ele tem a versão em inglês, então fica muito mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui você coloca onde você quer, por onde você quer ir e aonde você quer ir. Aí, eu coloquei aqui um filtro para selecionar do mais barato para o mais caro. Então, os mais baratos, os assentos são assim, bem simplesinho, né? Então, você pode pegar assim. Tem assentos reclináveis, um pouco mais caro, né? Ele fala que tem um banheiro, né? Mas o ônibus que eu gosto bastante de viajar nesses noturnos é um pouco mais caro, que é esse daqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que tem um negocinho, uma capota aqui pra você ter mais privacidade e você ficar no escuro? Então é esse daqui, ó, na cabeça. Então fica muito tranquilo. Se você quiser ver como que são os assentos, eles têm até um videozinho aqui no YouTube pra você não se assustar e não ter nenhuma surpresa. Esse ônibus aqui eu recomendo, eu gosto bastante. Esse ônibus, por exemplo, ele sai de Ikebukuro. Aí se você seleciona aqui, ó, em cima do horário,
ele vai te mostrar o mapa, então você sabe exatamente onde você tem que pegar o ônibus, né? E aí ele fala onde você desce e que hora que você chega aqui, e vai ter um mapinha também aqui, ó. E você vai saber exatamente onde você vai descer, tá bom? E aí você pode se programar de acordo com onde o ônibus vai parar. Além desses, né, tem outros ônibus, outros preços aqui, né? Esse daqui, por exemplo, é um ônibus com 3 fileiras, então você não tem nenhuma pessoa sentando do seu lado, colado. Mas eu acho que não compensa. Entre esse daqui e esse daqui do Relax, eu prefiro o Relax, porque daí você tem até um negocinho que te separa do vizinho e você pode ver aqui, ó, uma divisória, né? Você pode ver a divisória, então você não tem muita interação com o seu vizinho. E caso você esteja viajando de casal, entre amigos, é super tranquilo. E aí, por exemplo, eu vou selecionar esse daqui e aí eu vou selecionar a data, né, que eu não tinha selecionado. Vou colocar aqui, eu quero na quarta-feira. Aí você tem que selecionar onde que você vai pegar o ônibus, né? Por exemplo, aqui ele desce em Kyoto também, ou em Osaka. Eu vou colocar Osaka. E aí você vem e seleciona aqui a quantidade, né, de adultos, masculino ou feminino. Vou colocar um feminino. E aí você vai aqui. E aí você seleciona seu plano, né? Ele fala assim, Web Deal Plan. Esse daqui é como se você estivesse reservando pela internet. Por isso que é um pouco mais barato do que você reservar por aqui. Então você pode reservar nesse daqui que é mais barato. Aí você vem aqui e aí ele vai dar algumas informações do seu ônibus. Você confirma tudo aqui e vai para compra. E aí eles vão pedir para você se registrar ou você pode entrar como visitante, então você não precisa fazer o cadastro. Eu já tenho o cadastro, mas eu vou fazer como visitante só para vocês verem. Aí você escreve o seu nome aqui, vou deixar preenchido aqui o meu nome, seu e-mail. O e-mail é o mais importante, porque caso você não tenha o telefone, eles vão enviar várias informações por e-mail. Então, se você não tem o telefone do Japão, o e-mail é o mais importante, tá bom? E aí seleciona aqui o sexo, né? E aqui eles estão perguntando se você é de fora do Japão ou se você é do Japão. Eu vou colocar que eu tô vindo visitar aqui o Japão, então eu sou de fora do Japão. Aí o telefone, se você não tiver nenhum telefone do Japão, pode colocar o estrangeiro mesmo, tá bom? Não coloca o código do país porque o número de caracteres ele não bate. Então você pode colocar o número de caracteres aqui aleatório. Eu coloquei um número aleatório aqui, mas você pode colocar o seu telefone mesmo. Sua idade e a sua nacionalidade. Vou deixar Brasil. Pronto, aí você vem aqui para baixo e você só seleciona aqui como que você ficou sabendo desse site. Você pode colocar que você ficou sabendo pelo YouTube, que sou eu. E vai no próximo. Aqui estão as informações dos ônibus. Se você colocar 2 pessoas, ele vai pedir a informação de uma pessoa só, então não se preocupem. Aí você vem aqui e aí você confirma seus dados e aqui você seleciona o seu assento. Então vou selecionar aqui, ó, o que pode selecionar é o que está em rosinha claro. Vou selecionar um aqui, ó, 5B. Selecionei. E aí você confirma o seu e-mail e vai no próximo. Aí você pode selecionar pagar no cartão de crédito. Então você coloca aqui um cartão de crédito novo, seleciona sua bandeira e preenche aqui. Se você não tiver o cartão de crédito do Japão, você tem que colocar o cartão de crédito internacional, senão ele não vai aceitar, tá bom? Se você não tem o cartão de crédito no Japão, se você quiser fazer um, confere aqui no meu vídeo que tá aqui em cima, que eu ensino passo a passo de como fazer o cartão de crédito, gente. E aí aqui você tem a opção de fazer o pagamento pelo Combine. Então você seleciona aqui, ó, pagamento pelo Combine. Ele fala que o pagamento pelo Combine tem que ser realizado até o dia 1º de outubro, né? Por exemplo, eu tô fazendo esse vídeo agora no dia 30 de setembro. Então, ele só dá o prazo de 2 dias para eu fazer o pagamento pelo Combine. E aí, eu vou ensinar como que você tem que fazer o pagamento pelo Combine, porque as informações vão ir pro seu e-mail para você pegar o código. E aí, você faz o pagamento pelo Combine, tá bom? Aí, você vai no próximo. E aí, você só confirma seus dados. Seu e-mail é mais importante, tá? Principalmente se você vai fazer o pagamento pelo Combine, porque aí eles vão informar os códigos pelo seu e-mail. Aí, você vem aqui. Ele tá escrito aqui, ó, as condições, né? Então, o cancelamento até 8 dias antes da partida não é cobrado. Então, vou fazer aqui a reserva com vocês para vocês verem como que é. Aí, você vem aqui e você confirma aqui com tudo que tá aqui acima. E aí, você completa a reserva. Pronto, aí apareceu o seu número de reserva. E esse número de reserva também você tira uma foto, tá? Daí, você vai aqui, ó, clique here for my page. Pronto, aí entrou aqui, aí você precisa daquele número de reserva. E aí no meu caso, se você colocou o seu número certo, vai aparecer no seu e-mail o número de reserva já. Então, esse aqui é o número de reserva, eu copio e colo aqui para eu ter mais informações sobre a minha reserva se eu quiser confirmar. Pronto, aqui ó, são as informações da minha reserva. Então, ele não tá pago ainda, então eu tenho que pagar. Então, vou ensinar agora como você pode pagar pelo Combine. Aí, você entra no seu e-mail para você ver os dados de reserva. Então, você vem aqui embaixo,
você vai precisar desse número aqui, ó, Payment Number, desse número de 6 dígitos aqui. Então, primeiro você pode deixar copiado esse número e aí você clica aqui. E aí ele vai abrir a página ensinando como que você vai fazer esse pagamento pelo Combine. Você escolhe o Combine que você quer fazer o pagamento. Eu vou escolher, por exemplo, o Family Mart. Aí eu clico aqui no Family Mart, ele dá o passo a passo de como você faz o pagamento. Então primeiro você vai nessa máquina aqui que vai ter no Combine e clica nessa opção aqui que tem a marquinha de Ien aqui, ó. Então é fácil de você achar. Aí clicou aqui, você aperta esse verdinho, que é o próximo. Depois que você apertou esse verdinho, você vai selecionar esse primeiro verdinho aqui para você colocar os números. Então, você coloca aqui o número de pagamento. Aqui, ó. Esse número aqui de 6 dígitos que eu falei para vocês, tá? Aí, você coloca esses 6 números e aí você dá OK. Daí, deu o OK, coloca o número de telefone que você registrou aqui também. Lembra que você registrou um número de telefone na hora de fazer a reserva? Aí você coloca esse número de telefone aqui. Pronto, aí você colocou o número de telefone. Aí você coloca OK. E aí você vai confirmar os seus dados de reserva nesse ticket aqui que vai aparecer na tela. E aí você coloca Print. Você vai colocar OK e vai imprimir o seu ticketzinho. E aí esse ticketzinho você ainda tem que levar para o caixa. Aí o caixa vai escanear o código e você vai pagar para o caixa. Aí o caixa vai te dar a passagem, tá bom? Então você tem que imprimir esse papelzinho e levar para o caixa e fazer o pagamento, tá bom? E o procedimento é praticamente o mesmo quando você vai nos outros combines. Ele muda um pouco, mas aí você pode ver o passo a passo desses combines. Por exemplo, do Lawson também ele dá o passo a passo, da onde clicar, ou quando colocar um número, tá bom? E sempre confirma seus dados. Espero que vocês tenham gostado bastante e que esse vídeo te ajude a economizar muito para viajar aqui no Japão, que não tá barato, tá? E aí, se você gostou desse tipo de conteúdo, dá um curtir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque eu dou várias dicas legais aqui sobre o Japão, de como você pode economizar e como você pode ganhar muito dinheiro, tá bom? Então se cuidem. Beijo, tchau!